Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Toda quinta-feira, ao vivo, pela TV Agência Sindical. Nós tratamos sempre de assuntos ligados ao sindicalismo, aos trabalhadores e ao mundo do trabalho. Desde que começamos a fazer o programa na internet, eu fiz o Câmara Aberta Sindical durante 11 anos na TV comunitária, também programa ao vivo, nós aqui decidimos fazer programas temáticos. Então, neste mês de janeiro, o tema é sindicalismo e educação. É preciso valorizar a educação, valorizar toda a rede de profissionais que atuam na educação, mas também criar uma aproximação entre os professores, os diretores, os educadores, os gestores escolares, com o sindicalismo operário, com o sindicalismo obreiro, para que o movimento sindical, de fato, compreenda a complexidade, o valor estratégico da educação e seja um defensor de políticas públicas que valorizem a educação para que as prefeituras invistam efetivamente na educação, na qualificação dos professores, dos funcionários, nos planos de carreira e também na estrutura física das escolas. Por exemplo, eu trabalho para o Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, o STAP. É uma cidade que tem 140, 150 escolas, inclusive na zona rural. E ainda restam 2 escolas de lata, o que é um absurdo. O sindicato bate, tenta mudar as escolas e tem dificuldades. Portanto, precisamos valorizar, lato sensu, a educação em todos os seus aspectos. Eu acredito que o Sinesp, que é o sindicato que nós vamos, Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, rede que tem cerca de 1 milhão de alunos, olha o tamanho desse Brasil, rede tem quase 1 milhão de alunos na rede municipal da cidade de São Paulo. O Sinesp é um sindicato que procura atuar em todos os aspectos da educação e dos seus representados. Eu tenho aqui em mãos, Edu, já queria mostrar, um trabalho interessantíssimo. Lá no Câmara Aberta Sindical, cheguei a fazer 2 ou 3 programas sobre este tema, Retrato da Rede 2015. É um retrato completo, porque fala da rede física, número de escolas, de alunos, pais, quando você multiplica a família, as condições físicas das escolas, é um trabalho louvável. Então, eu queria falar um pouquinho desse retrato com a professora Marilza Gomes da Gama e Silva, diretora de imprensa do Sinesp, militante do movimento sindical na área da educação há muitos anos, pedagoga e diretora de escola aposentada da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Professora Marilza, muitíssimo obrigado pela sua presença, é uma alegria recebê-la. E conte aqui para a gente um pouco o que é o Sinesp. Obrigada, Franzinho. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar você por essa iniciativa de trazer os sindicatos da educação para contar um pouco do seu trabalho, não é? Isso é muito importante para nós. O nosso trabalho, às vezes, fica restrito à nossa base, não é? Então, é importante você, nessa sua militância, dar voz para a gente, Sindicato da Educação. Bacana. O Sinesp, Franzinho... Ele é de base municipal, município de São Paulo. De base municipal, é um sindicato que está com 23 anos, quase 24 anos, completamos em setembro. É um sindicato que agrega os gestores educacionais da rede municipal. Os gestores são os diretores de escola, coordenadores pedagógicos, assistentes de diretor, supervisores escolares. Então, é um pessoal, Franzinho, que está na linha de frente das escolas. Ele faz aquele papel, não tem aquela história do rochedo e do mar, sim, sim. E o marisco que fica ali no meio, sim. Ele fica, então, à frente das escolas, gerenciando todos os problemas, né? Implementando as políticas educacionais, são os coordenadores pedagógicos, né, que implementam as políticas. Então, é um sindicato que tem muita importância para a educação. Perfeito, perfeito. Porque a gente ouve falar mais na POESP, né, que é um sindicato muito maior, evidentemente, que ele é de base estadual. Isso. O estado de São Paulo é um país, né, de tão grande. Verdade. É um estado que tem pujança econômica e uma população grande de importância política, mas é importante que as pessoas conheçam
também o Cinesp. Antes de continuarmos com a professora Marilza Gomes da Gami Silva, do Cinesp, eu quero cumprimentar a Ariane Soares, dizer que ela está muito produzida. Pensei até que você fosse se apresentar na Rede Globo hoje. Tudo bem, Ariane? Longe de mim, tudo bem? Muito boa noite, Franzinho. Boa noite, Marilza. Boa noite, conhecê-la. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha aqui em mais uma programação do Repórter Sindical, que falamos agora sobre sindicalismo e educação. Para participar é muito fácil, acesse o nosso Facebook, facebook.com/agência sindical, ou você, se estiver com o celular na sua mão, aí mande uma pergunta pelo WhatsApp. O nosso número é 94270-9363, repetindo, 94270-9363. E também você pode mandar a sua pergunta através do e-mail repórter@agenciasindical.com.br. Espero. Muito bem, professora Marilza. Deste retrato da rede, sempre num trabalho algumas coisas se destacam, né? Sim. O que você apontaria como mais, digamos, interessante, mais palpitante ou até mais preocupante do retrato? Então, Franzinho, esse retrato eu considero, e a diretoria do Cinesp, um documento de muita importância. É um trabalho que nós já começamos há mais de uma década. Ele começou como um relato, um dossiê que nós fazíamos todos os anos e levávamos para cobrar, negociar com o governo, cobrar melhorias para as escolas. Com a Secretaria Municipal ou com o prefeito? Com o secretário municipal Correto. de educação. Nós levávamos também nas DREs, que são as diretorias regionais, né? E negociávamos. Durante muito tempo, ele serviu para isso. Ele serviu para a gente levar as demandas da nossa base para a negociação. Aí, chegou uma hora que a gente viu que a gente estava fazendo um trabalho que poderia ser ampliado, não é? Sim. Então, nós quisemos dar um caráter, vamos dizer, científico para esse trabalho. Tanto que é um instituto que monitora a pesquisa. Isso. ISEM, como é que chama? Né? Isso aqui era apenas um questionário que as pessoas respondiam. Certo. E a gente tabulava e levava. Tal região tem esse problema, tal tem esse problema aqui, ali, era isso. Tá. Aí chegou um certo tempo que nós vimos que esse trabalho era muito importante e nós fizemos uma parceria com o Instituto Cultiva. Ah, o Cultiva. Isso, exato. do sociólogo, né, Rudar Risse. Faz tempo que eu não vejo o Rudar, mandar um abraço para o Rudar. É uma pessoa sensacional, o Rudar. Ele é nosso parceiro nesse trabalho. Nos ajudou muito nesse trabalho. Então, o que aconteceu? Nós começamos a, vamos dizer, a profissionalizar isso daqui. Entendi. Dar um caráter científico para essa pesquisa. Perfeito. Ela é importante. E com o decorrer, depois que nós já tínhamos feito mais ou menos uns 4 ou 5 retratos, depois de uma década de retrato da rede, nós criamos, baseados nesse retrato da rede, o ISEM. Tá. Nós começamos, que é o Índice Cinesp do Ensino Municipal. O ISEM pretende dar uma nota, avaliar o trabalho do governo com relação às políticas que implementa no ensino municipal. E que nota o governo tem recebido? Boa? Ruim? Olha, infelizmente, Franzinho, o governo não tem tido êxito, o governo municipal. Nós começamos o ISEM, o Índice Cinesp, em 2012. Então, certo. Nós já temos 4 anos de índice. 2012, 2013, 2014 e 2015. 2012 ainda era o CASAB? Era o CASAB. Era o CASAB. Então, nesse ano de 2012, o ISEM, que vai de 0 a 1, ele recebeu 0,33. Tá. É uma nota baixa. É como se fosse, se você tivesse numa escala de 0 a 10, ele iria receber 3,3. No meu tempo de boletim era nota vermelha. Era nota vermelha. Era nota vermelha, no meu também. A gente sentia vergonha quando ganhava uma nota 3 numa prova, né? E eu, sabe o que eu fazia? Eu não levava meu pai a assinar, porque senão a cinta comia.
eu levava para minha mãe. Ah, mamãe Porque a mãe sempre é mais, né? É lógico. Generosa, Coração releva. de mãe, né? Releva, perdoa o filho. Em 2013, a nota do governo foi 0,22. Piorou. Caiu tremendamente. Puta que pariu. Caiu tremendamente. Em 2014, subiu um pouquinho, 0,25, o que se manteve em 2015, 0,25. Agora, professora, que critérios, que itens que quantificam e possibilitam essa nota? A qualidade do currículo, a qualidade da instalação física, o grau de aproveitamento e repetência dos alunos, a questão ao entorno da escola, da violência, da segurança, tudo isso soma ou não? Tudo isso. Estou perguntando que eu não tive tempo de ler aqui. Então, eu vou explicar direitinho para você. Nós temos 6 variáveis. Nós levamos em conta, no nosso questionário, 6 aspectos. O primeiro aspecto é gestão de pessoas. A gente quer saber como é que estão os quadros nas escolas, tem professores em número suficiente, existem agentes escolares em número suficiente, pessoal da secretaria, pessoal da limpeza. Então, é essa questão, gestão de pessoas. O segundo aspecto é o apoio técnico da Secretaria Municipal de Educação. Então, aí nós queremos saber bastante coisa desse apoio técnico, que é muito importante. Então, são os recursos financeiros que a escola recebe, se ela tem autonomia, como é que ela presta contas desse dinheiro, é fácil prestar contas, é um trabalho muito burocrático, tudo isso. O material de consumo, material didático, nós avaliamos também nesse apoio técnico, a avaliação de desempenho dos profissionais, que critério que é usado para essa avaliação? Correto. O prêmio de desenvolvimento educacional, que critérios que a administração usa, né? Tudo isso a gente avalia. Nós queremos saber, assim, a educação inclusiva, como que está sendo feita no município? A escola atende crianças deficientes, mas ela tem condições, ela tem pessoal, as escolas têm acessibilidade. Isso daqui tudo, então, está dentro desse quesito apoio técnico da SME. Perfeito. Professora Marilza Gomes Silva, voltamos já já ao Eduardo. Aliás, eu quero agradecer a presença da Gisele, que está aqui na retaguarda, e do Eduardo, que dirige aqui o programa efetivamente. Eu falo São Eduardo, ele que faz o programa aqui ir ao ar. Os meninos da TEC ficam do outro lado, muito obrigado. Porque o Edu me avisa que nós temos o correspondente, que nós temos um momento que entra no correspondente. Pois não. Aliás, é professor, é o Sebastião Soares, ele é professor de Minas Gerais, é dirigente da Nova Central, e ele me telefonou hoje para a gente conversar sobre um projeto de lei que está tramitando no Senado, que nós vamos tratar disso lá na agência sindical, porque tem uma patifaria rolando no Senado, que me disse o Sebastião, que participam desse projeto que, a nosso ver, é lesivo, porque ele desmonta o Estado. O Serra, o Aloísio, o Tarja Ereissati e um quarto que eu não me lembro. Mas lá nos boletins da agência sindical nós vamos divulgar e dizer que isso é ruim para a nação brasileira. Vamos lá, o Sebastião, podemos chamar? Ok, Sebastião. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin. É um prazer, satisfação participar aí da agência sindical e parabenizar pelo sucesso, né, pelos acessos, né, milhares de acessos já. Então significa que mais uma vez você consegue produzir informação de qualidade para o movimento sindical brasileiro. Mas a verdade é que nós, através da Nova Central, estamos participando do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, de 19 a 23 de janeiro agora, e um evento, né, plural, com várias atividades, com muitas diversidades e debates transversais, em que o centro é a busca por um mundo melhor, cada vez mais necessário. O Fórum Social, ele é uma iniciativa, né, que se contrapõe ao Fórum dos governos, dos empresários da Bolsa na Suíça, que ocorre mais ou menos no mesmo período,
onde nesses lá são tomadas as medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores, aos interesses das nações e voltadas exclusivamente para atender o lucro e a ganância capitalista. O Conjunto Forte Social Mundial, ele é uma contrapartida, né, uma alternativa ao fórum dos mega empresários e governos que determinam as políticas restritivas, regressivas, que impactam especialmente as classes trabalhadoras em todo o mundo. E desta vez o tema central era paz e democracia, direitos dos povos, garantir os direitos dos povos. E foi muito acentuada a denúncia política do impeachment, da tentativa de impeachment, da ameaça à democracia no Brasil, mas também a necessidade de que o governo brasileiro, o governo Dilma, assuma bandeiras com o movimento sindical, com os movimentos sociais e possa restabelecer uma agenda positiva de retomada da ordem econômica, da estabilidade econômica, uma retomada das garantias dos direitos sociais, que possa reverter essa tendência de aumento do desemprego. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando de sindicalismo e educação e sindicalismo, recebendo a simpaticíssima Marilza Gomes da Gama Silva, que é do Sinesp, da direção do Sinesp, que é o sindicato de base estadual. Municipal. Municipal do município de São Paulo, Sindicato de Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, falando Isso. da rede, do retrato da rede 2015, mas não só, vamos falar depois, avançar outros assuntos de educação. Queria agora falar com a nossa Ariane Soares, ver se já temos perguntas dos nossos internautas e amigos e seguidores. Temos lá? Temos uma pergunta que foi encaminhada hoje, tarde, para a gente, de Eunice Aires. Ela é professora e pedagoga, trabalha na área de educação e responsabilidade social da FEComérciários. Ela quer saber se existe alguma possibilidade nas aulas de história ou sociologia, em todos os níveis do ensino fundamental, médio e superior, discutir uma proposta de educação com um capítulo que aborde sobre o novo sindicalismo, engajado com a responsabilidade social e não aquele que fale apenas do surgimento, com uma visão mais preconceituosa. Certo. Eu tenho a impressão que haveria essa possibilidade, porque nós temos um núcleo comum que deve ser ensinado em todas as escolas e temos uma parte diversificada no currículo. Então, dentro dessa parte diversificada, caberia, sim, estudar o sindicalismo, as questões dos trabalhadores, as lutas trabalhistas, não é? Então, eu acho que seria interessantíssimo a gente formar na criança essa ideia de que é importante a participação sindical, que a participação do trabalhador é primordial para ele manter direitos, para ele manter conquistas, né? Ainda mais num tempo desse tão difícil, né? de perda de direitos tão importantes que a gente está vendo, né? Um congresso tão conservador que nós temos aí, que vira as costas dos trabalhadores, um tempo em que o governo federal propõe um ajuste que vai pesar especificamente na classe trabalhadora, né? Então, mais do que nunca, eu acho que a juventude precisa ter essa ideia da importância da luta dos trabalhadores em torno do seu sindicato. Porque, professora, essa história, essa questão está ligada à cidadania real. É claro. O aluno que está hoje na sala de aulas, ele será empregado ou empregador. Lógico. Né? A imensa maioria será de empregados. É verdade. Portanto, e formando essa consciência, eu acredito que o tornará um cidadão mais participativo, mais consciente, não é? Justamente. E mesmo porque, Franzin, a sociedade vem mudando muito. Você vê como o jovem não quer mais isso que nós temos aí. Você viu essa recente ocupação das escolas aqui no estado de São Paulo?
mostrou esse protagonismo da juventude. Sim, sim. Nós não vamos mais admitir, a juventude não vai mais admitir falta de diálogo. Sim. Não é? Sim. A gente está vivendo um momento muito importante na vida nacional. Desde 2013, eu considero que nós vivemos um momento muito importante. Nós temos que prestar muita atenção a esse momento, é um momento histórico mesmo na vida nacional. Perfeito. Ao encontro, mais ou menos ao encontro que falou a professora Marilza, eu quero registrar que hoje houve a reunião, após quase um ano, do chamado Conselhão, Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, uma espécie de Arca de Noé que reúne empregados, empregadores, intelectuais, gente da área artística, etc., para, digamos, fazer uma atividade que é a democracia participativa, que é a sociedade orientando o poder público. Não é o poder público mandando e, digamos, enquadrando e dando diretriz para a sociedade. É claro que o governante tem esse papel, ele tem o papel de dirigir, de implementar políticas, etc. Mas há uma condição que precede, que é ouvir a sociedade. Como disse a professora, há uma nova dinâmica na sociedade. A juventude disse aqui ao governador Alckmin, ao secretário que precisou renunciar de uma forma ruim para ele, para a história dele, que até me parece que seja uma boa pessoa, um profissional correto. Mas é preciso ter diálogo, é preciso entender que o outro é sujeito, não é objeto da história. Então, esse conselhão, eu pedi para o Walter, eu estava em Guarulhos hoje trabalhando, e pedi para o Walter Félix, que ouvisse dirigentes sindicais que lá estiveram. Inclusive, parece que ele falou com o Miguel Torres, que é da CNTM, falou com o Calixto, que é da Nova Central, e com o Ricardo Patá, da UGT. E é uma espécie assim, de compreensão de que o governo não entendeu o que está acontecendo, que chega lá e quer dar pacote pronto, amarrado, embrulhado. Isso não funciona mais. Eu não quero aconselhar ninguém, mas eu, se fosse governante, eu começava a prestar muita atenção às vozes da sociedade. Aquilo que às vezes, dizia o Lenin, o espontâneo é o embrião do organizado. Aquilo que às vezes é espontâneo, ele vira um movimento. E depois que vira um movimento, você não sabe a direção que ele toma. Inclusive pode tomar a direção contra você e contra os seus interesses. Então é melhor que esse conselhão, ele seja efetivamente um fórum de debate, que ele tenha agenda, que ele tenha periodicidade e que as partes sejam verdadeiramente ouvidas, que ninguém, nós todos já passamos da idade de escutar nego ditar regra e dar lição. Feito aqui o meu sermão de todos os programas, eu quero voltar com a professora Marilza Gomes da Gama e Silva e para ela falar um pouco sobre como é que nós podemos, professora, levar para dentro de um sindicato de metalúrgico, de químico, de ferroviário, de vigilante, de comerciário, o tema educação. Como é que as direções desses sindicatos podem abraçar a causa da educação, entendendo que ela é importante para os dirigentes, para a base e para as futuras gerações? Eu tenho a impressão que a educação cabe em todo lugar, certo, né, Franzinho? A educação se faz pelo exemplo, a educação se faz pelo convívio social, a educação se faz de modo formal na escola, não é? Então, todas as oportunidades da vida, eu creio que sejam oportunidades de educar, não é? A convivência humana é um laboratório da educação, certo, não é? Aquele pai, aquele professor que não educa pelo exemplo, ele realmente não está educando, não é? Então, em todas as oportunidades, em todos os meios, em todas as instituições, cabe a educação, tá, né? A educação no sentido mais amplo e a educação formal também. Perfeito. E quero crer também, professora, que seria importante o movimento sindical aprender o caminho das pedras, que é no momento da discussão do orçamento municipal, quando o prefeito manda aquele projeto de lei, acho que é lei de diretriz orçamentária, se não me engano, depois a Câmara, o Legislativo debate, que o movimento sindical precisaria estar mais presente para disputar não só recursos, certo, mas o direcionamento dos recursos. É cabível verdade, isso? É verdade,
É verdade, é um momento muito importante, o momento que eles vão, que a Câmara, que o Senado, enfim, o Legislativo vai decidir para onde que vai aquele dinheiro. Nos municípios também, as câmaras de vereadores. Nos municípios, a mesma coisa. Franzinho, você tocou numa questão agora há pouco, você falou sobre a falta de escuta. Sim. Você sabe qual o nosso maior problema aqui nessa pesquisa que nós fazemos e no encaminhamento dessas questões com o governo? Não. É a falta de escuta. Quer dizer, o governo... A nossa tradição de Estado é uma tradição de não escuta. Sim. Não é? Então, coisas elementares que a gente vê, como a questão do material didático. Se você for ver, 80% dos educadores não recebem material didático adequado, o material didático não serve para aquela faixa etária, ou é de má qualidade, ou recebe produtos que não servem. Seria uma coisa muito simples de resolver. Bastaria escutar os Perfeito. Educadores. A senhora vai voltar a falar desse assunto, até porque se escutasse, se ouvisse, faria o controle de qualidade antes e não depois. Justamente. Até ensejaria a possibilidade de economia para os cofres públicos. Eu digo, não precisa ser inteligente, né? Mas também não é preciso ser, digamos... Às vezes o gestor público, ele é muito arrogante, ele é muito fechado, para não dizer que às vezes é imbecil. Então tem que ouvir, porque ouvir as partes, ouvir as entidades, ouvir os servidores, isso beneficia a gestão em todos os seus aspectos, inclusive a economia. Até para economizar compra, digamos, sistematizar sistema de compras, de selecionar melhores os produtos que depois... O que tem utilidade, o que não tem utilidade, o que tem um ciclo eficiente, o que não tem, o que gera desperdício e o que não gera desperdício. Então, até nesse aspecto da administração burocrática, de planilha, funcionaria. Nós temos uma reportagem, me chama o Implacável Edu, que é o seguinte, é o Carnaval de Protesto dos Aposentados e Pensionistas na Avenida Paulista. Aliás, quero parabenizar o Carlos Ortiz, presidente do sindicato, que teve essa ideia, e também mandar um abraço ao Ricardo Flight, que é o assessor de imprensa lá da entidade, que ajudou certamente, com isso, o Ricardo, a pensar em organizar esse feliz e importante evento na Paulista. Teve esses dias, Carnaval dos Aposentados. Vamos lá e voltamos já, tratando de sindicalismo e educação. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, filiado à Força Sindical, reuniu no dia 21 cerca de 2.000 pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra ameaças a conquistas previdenciárias. Carlos, o porquê dessa manifestação unindo aposentado e carnaval? Na realidade, eu costumo dizer o seguinte, a nossa vida, a vida do trabalhador e a vida do aposentado é um verdadeiro sambar. Nós temos que sambar 35 anos para poder se aposentar. Depois, né, que se aposentamos, nós temos que continuar sambando para poder sobreviver, porque aí vem realmente o governo, a defasagem de nossos benefícios, a questão de saúde, a questão de remédio. Então nada melhor, perto de carnaval, de nós pegarmos um samba, vir para a avenida, nessas áreas, para mostrar toda a nossa insatisfação na questão da saúde, na questão da justiça, com todo o nosso processo que está parado, na questão da inflação, chega de tanta inflação, né, fim do imposto de renda para os aposentados e trabalhadores, a área das pensionistas, né, que estão lá também, que estão mexendo com as pensionistas, então, e a área da juventude, que é os futuros aposentados que realmente vão ser os maiores prejudicados. Então foi uma ideia nossa de inovar, de fazer, e com certeza eu acho que vai ser copiado por outros sindicatos, e nós também vamos dar continuidade nessa forma de manifestação. Edmilson, quantos aposentados da sua associação vieram a esse ato da Paulista? A associação, o sindicato, nós temos mais de 500 pessoas aí. Nossa, barulho, né? E quais são as principais reivindicações de vocês, Edmilson? A reivindicação sempre é a mesma. A reposição do nosso salário e justiça
que é essa faixa que nós estamos segurando aqui. Justiça para os aposentados e para o povo brasileiro. Acho que é uma forma diferente de apresentar as dificuldades que passam os aposentados brasileiros. Aqui hoje estamos tentando representar um pouco isso, né, da doença, do remédio, da crise econômica, do salário baixo, da tentativa do governo de jogar a crise em cima dos aposentados, tirando os direitos. Enfim, então, um protesto diferente, um protesto de carnaval, aproveitando aí que nós estamos iniciando o ano e vamos para frente que o ano vai ser muito difícil. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Eu quero dizer aos nossos amigos que nos acompanham que a Rádio Web Agência Sindical está tocando esse samba enredo. Nós colocamos na nossa programação. Aliás, um samba enredo muito bom. E lá estiveram ritmistas da Gavinha da Fiel, da Camisa Verde e Branco. E foi muito bacana, foi um protesto muito criativo e com alas. Cada ala, professora, tinha lá um tema, desapontação, tinha uma ala dos proventos, uma ala da farmácia popular, uma ala de políticas de saúde para os aposentados de terceira idade. Foi muito interessante. Por que os aposentados puderam fazer isso? Porque eles se organizaram em sindicatos. Agora eles têm entidades, porque não basta ter razão, é preciso criar os meios para que a razão se expresse. Eu queria chamar a Ariane Soares, a nossa valorosa assistente, para ver se nós já temos aqui mais perguntas e participações. Podemos ir lá, Ariane? Podemos, vamos encaminhar agora a pergunta do jornalista Robson Gil Gazola, que sempre participa conosco. Ele quer saber quais, já que estamos falando da retrato da rede, desculpa, sim, do projeto da pesquisa, ele quer saber quais são os 2 mais recentes resultados práticos de problemas que foram apontados pela pesquisa Retratos da Rede. Então, o nosso retrato da rede, ele já trouxe muitas coisas, muitos ganhos, não tantos como a gente gostaria, é claro, mas o governo já teve que voltar atrás várias vezes, porque se deparou com dados do nosso retrato da rede. A gente teve a oportunidade de ver isso com a questão dos programas assistenciais que são implementados nas escolas. Tá. Você sabe, Franzinho, que a escola perdia mais tempo muito grande, um tempo muito grande que deveria ser dedicado ao ensino, perdia com, por exemplo, distribuindo leite, distribuindo uniforme, esses programas sociais que são importantes, mas não deveriam caber exclusivamente para o ambiente escolar, né? Eles deveriam ficar a cargo de outras instituições. Sim. Então, nesse quesito, o governo voltou atrás em muita coisa, tirou da escola muitas dessas atribuições. Nós tivemos também um momento importante quando se tentou implantar aqui em São Paulo um projeto que se chamava São Paulo é uma Escola, no tempo do Serra como prefeito e o Pinotti como secretário. Certo. Do dia para a noite, eles implantaram um programa de tempo integral na escola, mas sem nenhum planejamento. Aquilo gerou uma insatisfação, uma desordem na escola. Uma escola que tinha no seu pátio a mobilidade de 200, 300 alunos, de repente, com esse programa, ficou com o dobro, o triplo de crianças, sem pessoal, sem planejamento nenhum, contrataram oficineiros assim de última hora para fazer atividades que não tinham nada a ver com o projeto pedagógico. Então, o Cinesp teve uma atuação importante e esse programa foi revisto. Certo. Uma outra ocasião, isso mais recentemente, nessa gestão, o nosso secretário era o Calegari. Sim, sim. Ele tentou passar para a população
que as avaliações seriam mais rigorosas, que os alunos passariam de ano realmente sabendo. Enfim, ele fez uma abordagem completamente distorcida sobre essa questão da avaliação. E quando chegou na hora H, que foi para ver a aprovação dos alunos, ele viu que aqueles alunos realmente seriam retidos em grande quantidade, que isso iria causar um problema muito grande. Então, ele resolveu flexibilizar essa coisa. Então, nessa ocasião, também a opinião dos gestores, o posicionamento dos gestores contribuiu muito para que o governo voltasse atrás, ou pelo menos se reportasse à sociedade, explicando o que realmente estava acontecendo. Muito né? bom. Aliás, muito boa a pergunta do Robson Gasoli, melhor ainda a sua resposta. E fazer um comentário rapidinho. Gambiarra não dá certo. E gambiarra na educação, César, prezado César, secretário, menos ainda. Eduardo nos diz que tem um intervalo, nós vamos chamar, que tem uma participação da Contrato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e também da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Vamos ao intervalo e voltamos já já com a professora Marilza Gomes da Gama e Silva do Cinesp, ok? A União Geral dos Trabalhadores, junto das demais centrais sindicais, realizou o ato em frente ao Banco Central em São Paulo contra as altas taxas de juros. Olha, é muito importante, mais uma vez, a unidade de ação das centrais sindicais para combater essa alta taxa de juros que é praticada no Brasil. Então a UGT, todos os meses, está aqui, na porta do Banco Central, fazendo essa mobilização e também nessa unidade de ação das centrais sindicais é importante para demonstrar de que os juros altos não têm bandeira. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Moacir Roberto Teixeira-Wesvalde, e o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calisto Ramos, assinaram nesta terça-feira, 19, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, termo de compromisso para aperfeiçoar as condições de trabalho no setor de turismo e hospitalidade nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nós precisamos de trabalho decente. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar trabalho similar ao escravo. Nós necessitamos de salário justo. Nós necessitamos de uma jornada de trabalho legal, correta, justa. Nós necessitamos o respeito dos empresários aos trabalhadores. A importância fundamental é você evitar o máximo de abuso com os trabalhadores que vão desenvolver suas atividades na Olimpíada. A partir do momento que assina-se um termo de responsabilidade, aí você, pelo menos, inibe aqueles que pretendiam, né, fazer os contratos abusivos. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, nosso programa deste mês temático, Sindicalismo e Educação, hoje com a professora Marilza Gomes da Gama e Silva, diretora de imprensa do Cinesp e pedagoga e diretora de escola aposentada da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que eu fiquei sabendo hoje, tem cerca de 1 milhão de alunos, é uma coisa impressionante. Ela vai falar de um item da pesquisa, desse perfil que se faz da retrato da rede 2015, da questão da saúde. Mas antes eu quero mostrar aqui o jornal da entidade do Cinesp, Cinesp Jornal, do mês de dezembro, número 239, portanto uma publicação que tem continuidade, que as boas publicações têm periodicidade, continuidade e linha editorial. Diz aqui, sindicato exige retirada do PL da Previdência. Pensei até que fosse do Nelson Barbosa, mas vi que é do glorioso Fernando Haddad. Ótimas opções de presente no Bazar de Natal do Cinesp, bacana essa iniciativa. Comunidades da Zona Leste vão à Assembleia Legislativa, violência social e nas escolas, tema realmente preocupante. Quero mostrar também aqui, mais uma vez, o retrato, né, que é o trabalho coordenado pelo Rudahit, né, que é
profissional dessa área de sociólogo, pesquisador muito competente, e mostrar também aqui o nosso TV Agência Sindical, aqui o logotipo da nossa emissora na net. Assista tvagenciasindical.com.br ou no YouTube, youtube.com/agência sindical. No Zap, o WhatsApp, o Zap porque um amigo meu do Maranhão diz, esse WhatsApp é muito difícil falar, lá é Zap. Aí ficou Zap. Ficou mais fácil. 94270-9363. Voltamos com a nossa Ariane Soares, né? As perguntas dos nossos internautas, telespectadores e pessoas que seguem aqui o nosso programa Repórter Sindical. Vamos lá, Ariane? Vamos. Camila de Jesus, ela é professora, mandou uma pergunta via WhatsApp e ela diz assim: levando em consideração o atraso da educação em virtude do surgimento tardio do sindicalismo docente, vemos que a classe passa por várias dificuldades e podemos dizer que cada vez mais tem sido difícil encontrar professores. A quais fatores você atribui essa situação? Quais medidas seriam cabíveis para melhorar esse quadro? O quê? Ter mais professores? Oi? O que é exatamente o centro da pergunta dela? Você pode repetir? Que é um pouco extensa? Levando em consideração o atraso da educação em virtude do surgimento tardio do sindicalismo docente, vemos que a classe passa por várias dificuldades. Certo. E podemos dizer que cada vez mais tem sido difícil encontrar professores. A quais fatores você atribui essa situação? Quais medidas seriam cabíveis para melhorar o quadro? Eu pergunto, muitos professores desistem da carreira? Muitos professores desistem da carreira. Realmente, a carreira do magistério é cada vez menos atrativa, não é? Muitos problemas que os professores enfrentam, problemas da sociedade que acabam caindo também na escola, a questão da violência, a questão da desvalorização do professor mesmo como profissional, não é? Então, todas essas questões acabam desestimulando o professor a continuar na carreira. Aqui em São Paulo, nós temos uma carreira estabelecida. Eu creio que aqui em São Paulo a gente não sinta tanto isso, mas no Brasil é uma questão difícil, né, de administrar, essa questão da desistência. E eu acho que é por aí, essa falta de valorização profissional, falta de estímulo, a formação também que o professor recebe não está ajudando no manejo da sala de aula, no manejo da sua profissão. Ele é um profissional que não tem uma tutoria, não tem alguém que o encaminhe devidamente na sua profissão, como tem, por exemplo, o médico, que tem a residência, não é? Entendi. O professor, ele é jogado praticamente na sala de aula, né? Aqui em São Paulo, nós temos o trabalho importante do coordenador pedagógico, do supervisor escolar, temos uma estrutura de apoio, mas no restante do Brasil isso não é verdadeiro. Então, é uma questão séria. Professora Marilza, eu vejo aqui na pesquisa, são 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 itens. 6 itens. Isso. Um dos itens, violência, no outro item, saúde. Vou ler aqui. 2012, saúde tirou 0,25, 2013, 0,12, 2014, 0,17 e 2015, 0,16. Aqui é de 0 a 10, é isso? É a nota mais baixa. Isso é muito baixa, muito é chocante. E o que aparece aqui de tão ruim na saúde? É a saúde do gestor, trabalhador, do educador, daquele profissional assistente lá também, o servente dele também? Isso, é a saúde do profissional da educação. Aqui, especificamente, responderam gestores, mas esse quadro reflete também a situação dos professores, Entendi. A situação dos demais profissionais. Esse quadro realmente é muito preocupante. Foi a nota mais baixa que a administração recebeu na questão da saúde. Você sabe que aqui na maior cidade do país não existem programas de prevenção a doenças, a questão dos educadores. Não existem programas de prevenção. E essa atividade ela tem doenças específicas, chamadas doenças laborais, nessa ocupacionais? Situação, nós detectamos
doenças, sintomas que levam, que nos fazem pensar na síndrome de burnout, que é uma situação grave de adoecimento. Sim. Porque são sintomas de angústia, ansiedade, dor de cabeça, dores de coluna, nervosismo, fadiga, cansaço, que vem se acumulando muito por causa das condições de trabalho, Franzinho. Então, você trabalha numa escola, você é diretor de uma escola que faltam professores, faltam serventes, o material didático não é suficiente, a merenda escolar, às vezes, vem de uma forma inadequada. Você lida diariamente com essa situação, isso causa um adoecimento. Sim. Não é? Pessoas que trabalham doentes. Você acredita que o professor, o profissional de educação aqui, ele ganha um bônus pela assiduidade, vamos dizer. Um dos quesitos é a assiduidade. Sim. E ele é descontado se ele tira uma licença médica. Então, muitas vezes, ele vai trabalhar doente. Entendi. Ele vai trabalhar para não perder aquilo que faz falta para ele no salário. Entendi. E são questões muito difíceis que o profissional está enfrentando com relação a isso, né? E as doenças que mais aparecem aqui na nossa pesquisa são hipertensão, gastrite, estresse, alergias, não é? E isso preocupa, realmente preocupa muito. Não querendo aqui entrar na área da medicina, que eu não entendo, evidentemente, mas me parece são indicativos de uma situação estressante, de muita pressão. Justamente. Né? Porque são manifestações psicossomáticas, de certa forma. Isso, justamente, né? Justamente. E causadas, muitas delas, pelas condições de trabalho inadequadas. Por exemplo, os professores da rede pública, cerca de 5.000, 5.500, no caso de vocês não, dos gestores, diretores, etc. Isso. Eles têm plano de saúde e eles se valem de quais recursos para prevenção de saúde e tratamento? Tem hospital do servidor municipal? Como é que rede que atende esse povo? O hospital do servidor, ele já não atende exclusivamente o servidor municipal há muito tempo, né? Ele está aberto à população. É o que tem aqui no bairro do Vergueiro, aqui perto? Isso, aquele hospital, ele está aberto à população e ele, no caso do gestor, ele não usa o hospital pela deficiência do serviço que o hospital presta. Isso melhorou um pouquinho pela nossa pesquisa, melhorou um pouco essa situação do hospital, mas ele não usa. Ele geralmente está num plano de saúde. Que ele paga um plano privado. Que paga o privado. Mas ele tem muita consciência dos problemas do hospital porque ele administra uma equipe que usa esse hospital. Sim, sim. Então, ele vê as queixas, ele conhece a situação desse hospital municipal, ele conhece a situação, por exemplo, da perícia médica, que costuma demorar, Franzinho, você não vai acreditar. Uma pessoa tem algum problema que precisa tirar uma licença, a perícia médica demora 3 meses para acontecer. Então, enquanto isso, o servidor não está trabalhando e ele está faltando na escola, não tem gente para ficar no lugar dele nesse período, não há substituição. Tudo isso é um ambiente que leva ao adoecimento. Entendi. Não é? Que leva ao estresse, que leva ao cansaço, à fadiga, à ansiedade. Então, é uma coisa que preocupa muito, a saúde do trabalhador da educação. Perfeito, perfeito. A gente que lida com o movimento sindical, que convive, né, diariamente com o movimento sindical, acaba pensando que as doenças, elas só afetam as profissões mais manuais, mais operacionais, o sujeito que mexe com a máquina, que está ali do lado de um produto químico, ou então trabalha numa construção civil, né, que tem muito acidente, não tem mais tanto acidente como tinha, felizmente, mas ainda é uma área de risco, setor de eletrificado, etc., área rural, onde tem envenenamento, etc., mas a gente vê que naquele ambiente plácido, aparentemente plácido, tranquilo, calmo, de uma sala de aula, não é bem assim como aparenta a primeira cena do filme, a todas essas implicações apresentadas aqui pela professora Marilza do Cinesp. Eu quero crer que tem perguntas. Ariane, posso passar para você, para a gente continuar aqui dar mais dinâmica aqui ao nosso programa? Sim, com certeza. A pergunta é de Hernani Gouveia, de São Paulo.
ele quer saber se a senhora tem alguma informação sobre a atual defasagem do piso salarial dos professores, mesmo com o reajuste de 11% recente. Qual seria o piso ideal? O piso do professor hoje, até trouxe uma... Porque esse piso é o da lei federal, né? 2.400 e poucos. Da lei que é o 2008, né? O piso federal subiu agora em janeiro, né, Franzinho? Sim. Ele está em R$ 2.136. Tá. Você sabe que tem 5 estados que não pagam piso, hein? E você vai cair da cadeira. Rio Grande do Sul não paga o piso. Poxa vida. Santa Catarina não paga o piso. Sim. E Amapá, Amazonas e Paraíba não pagam o piso salarial. Agora, como é que justifica um estado que ele, pela média nacional, é rico, Rio Grande do Sul? Santa Catarina, talvez o estado que tem a economia mais equilibrada do país, não pague o piso. O governador, ele não gosta de professores, é contra a educação, descumpre a lei na cara de pau, não é? Como é que... E esse piso de 2.100 e poucos reais, ele é suficiente ou o piso deveria ser um pouco maior? Como a senhora avalia? Eu acho que a educação, como sendo de prioridade nacional, pátria educadora, esse discurso, é apenas um discurso, Franzinho. Infelizmente, é apenas um slogan. Certo. A pátria educadora, cada vez mais eu me convenço que é um slogan, né? Não é realmente um compromisso. Um compromisso sério, né? E esse piso, você vê, claro que não é suficiente, né, Franzinho? Isso aqui por 40 horas de trabalho, num ambiente, muitas vezes, problemático, como você viu aqui. Então, realmente, é insuficiente. É insuficiente esse piso nacional. Mas, enfim, é um piso. Temos um parâmetro. Até 2008 sequer havia piso. Não havia até o Plano Nacional de Educação, a aprovação. Agora temos um piso, temos que lutar pela valorização. É papel do sindicato, é papel da sociedade valorizar a educação, né? Eu acho que quando a sociedade cobrar educação realmente de qualidade, como agora os jovens estão cobrando, né, Franzinho? Eles estão indo na rua, aí as ruas, não só por passagem de ônibus ou coisa assim. Eles querem mudanças estruturais. Eles querem saúde de qualidade, eles querem educação de qualidade. Eu acho que a sociedade cada vez mais está tomando consciência da importância da educação. E aí, com esta valorização, eu acho que nós também seremos valorizados como profissionais. Perfeito. Obrigado, professora Marisa. Eu quero fazer aqui uma observação que é preciso que a grande mídia cumpra seu papel, que está lá na Constituição, são 3 ou 4 artigos, e faça uma programação cultural e educacional. Eu não tenho nada contra o ratinho, tenho mais contra os ratões, né? Mas não é possível que os programas tenham tão baixa qualidade, que os programas sejam tão depreciativos, que programas menosprezem a inteligência da população, que estimule todo tipo de baixaria. Aqui quem está falando não é moralista, não. Eu passo batido nesse assunto, mas a grande mídia gosta quando tem um desastre numa escola para mostrar que teve uma tragédia. Agora, compromisso com a educação, defender a educação, a valorização do professor, neca. O Edu me avisa que temos o arquivo sindical. Professor, o arquivo sindical, nós temos muitos materiais na agência sindical de vídeo e nós vamos exibir uma entrevista, uma matéria feita com João Vicente Goulart, filho do grande brasileiro, presidente Jango, que foi realizada em junho de 2014. Vamos lá, a matéria? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. João Vicente, nesse ano em que nós rememoramos os 50 anos do golpe, eu creio que é um gesto efetivo de reconstrução da memória de um brasileiro achincalhado pela ditadura e que agora nós estamos começando a recuperar a sua verdadeira história. Daqui para frente começa a ter uma reflexão profunda sobre o papel do presidente João Goulart.
Hoje nós temos a certeza de que continuaremos debatendo Jango 50 anos depois e refletindo sobre as reformas de base que Jango quis propor. Nós temos que ter uma reforma que não mais privilegie as elites que estão até hoje inseridas no poder político, jurídico, econômico e principalmente numa nação dividida em dois. Vamos acabar com os privilégios. João Vicente, nós estamos dentro do sindicato que hoje completa 51 anos de vida, cuja carta sindical foi expedida durante o governo Jango e quando o Almino Afonso era o ministro. Naquele tempo o trabalhismo era uma força muito forte, vinha lá desde Getúlio, vinha ascendendo e foi golpeada duramente em 64. O trabalhismo é uma doutrina. Ainda hoje no Brasil, 2014, o trabalhismo é uma doutrina que se aplica aos interesses do povo brasileiro? O trabalhismo, por muito tempo, foi confundido com o populismo. E o populismo é uma pecha da direita às conquistas sociais do povo trabalhador brasileiro. Nós podemos falar que lá atrás houve conquistas sociais e elas foram do trabalhismo. O 13º, o aumento de 100% em 1953 do salário mínimo, que até hoje está intrínseco dentro do salário atual. Salário mínimo, se nós, de 64, se nós o transportássemos para hoje, seria de R$ 1.270. Hoje nós temos um salário mínimo de 724 e perguntamos o seguinte: qual foram as conquistas da ditadura que quis acabar, entre aspas, com o populismo? Foi o achatamento salarial? Falar que o trabalhismo é uma doutrina que pode ser superada? Pode até ser. Depois que o salário mínimo esteja além dos R$ 1.500, que é o que estava em 1964, nós podemos falar no fim do trabalhismo. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando de sindicalismo e educação. Quero mandar um abraço ao João Vicente Goulart, meu amigo, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito também, a Verônica Fialho, sua esposa, que mandou e-mail, eu não tive tempo de responder, viu, Verônica, mas vou te responder e sempre homenagear os brasileiros que honraram o seu nome, honraram seus compromissos, entre os quais o presidente João Goulart. Aliás, professora, eu fico injuriado em saber que no Rio Grande do Sul não se paga o piso do professor, porque no Rio Grande do Sul há uma tradição. O povo gaúcho é um povo que tem um elevado grau de cultura e de politização. E foi lá no Rio Grande do Sul que o Leonel Brizola fez 6.311 escolas quando governou. Escolas, inclusive escolas de tábua, escola de madeira, porque não havia material de alvenaria para construir, fez as escolas possíveis, mas fez as escolas. Então esse Sartori, que é um pândego, que é um sujeito que ninguém leva a sério, ele precisa respeitar a história do seu próprio estado, que me parece que ele não gosta de fazer isso. E o próprio Tarso Genro, que não pagava também, né? O piso. Como é que pode isso? Como é que pode o governador do Partido dos Trabalhadores, um advogado trabalhista de Santa Maria, advogado trabalhista, não pagar o piso? Depois esses povos perguntam como é que dá crise no partido A, B ou C, ou no partido do PT, por exemplo. Dá crise porque joga na lata do lixo o seu programa e os seus compromissos. E a sua história. E a sua história. Né? Então, é preciso haver um mínimo, como dizia o Brizola, francamente, é preciso ter coerência. É o mínimo que tem que ter na vida pública. Não é verdade? Brizola, uma figura, né, Franzinho? Que figura? Faz falta, hein? Ah, faz falta. Tenho saudade do Brizola. Tenho saudade do Mário Covas. E do Darcy Ribeiro. E o Darcy? Darcy Ribeiro. Que saudade. Que saudade. Que sorte que nós tivemos de conhecer essas pessoas, né, Franzinho? Essas pessoas que marcaram a nossa história, que lutaram, tiveram um ideal, não é? Brizola construiu tanta coisa no Rio de Janeiro quando foi governador, né? Fez pela educação os CIEPs, tinha um projeto para a educação, era um visionário da educação. Olha que trio, Brizola, Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, sai de baixo. É verdade. Professora, nós estamos já no finalzinho do programa, temos 1 minuto
Para encerrar o programa, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. Quero que a senhora nos diga como é que se faz contato com o Cinesp, se tem um site, se tem um telefone, qual é o endereço. Mandando um abraço aqui para o novo presidente, Luiz Carlos Guilardi, quero crer. E também o João Alberto Rodrigues, que faz tempo que eu não vejo o João Alberto. É o nosso secretário-geral. Muito bem. Marilza Gomes da Gama e Silva, muitíssimo obrigado. Obrigada, Franzinha. Eu que agradeço. Eu trago aqui o meu abraço também do Luiz Carlos, do João Alberto, da Benê, que é a nossa vice-presidente, de toda a diretoria do Cinesp, que te admira muito, admira o seu trabalho, né? Através do João Guilherme, nós tivemos a oportunidade de estreitar essa relação aqui com você, com a sua equipe maravilhosa, com a Ariane, que me ensinou a mexer no Facebook. Obrigada, viu, Ariane? Muito obrigada. Fiquei muito contente de participar e de trazer aqui a voz do gestor educacional do ensino municipal. E o Cinesp fica em que lugar? O Cinesp fica ali. Agora nós temos uma sede nova. Nós estamos na rua Líbero Badaró, 158, 21º andar. Centrão de São Paulo. Centrão, do ladinho da prefeitura. Nós vemos o Haddad assim de cima, estamos olhando de cima para ele. Então é só jogar um aviãozinho assim com o Haddad e cair no gabinete dele. É isso aí. Você que nos acompanhou, que nos acompanha, muitíssimo obrigado. A você especialmente que participou com perguntas e intervenções no bom sentido aqui no programa. Um forte abraço e até quinta que vem, sempre com o Repórter Sindical, colocando em debate, colocando em discussão o movimento sindical, os interesses dos trabalhadores e o mundo do trabalho. Um forte abraço, até quinta-feira. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.